Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Mil, juntamente com os professores Gustavo e Claudinei, nós vamos acompanhar vocês nesse componente curricular. A proposta desse componente é bem interessante, nós vamos fazer um mergulho geral na ideia de educação híbrida como abordagem pedagógica e não como modalidade, já que ela não é uma modalidade educacional prevista em lei, mas uma abordagem pedagógica que junta o que tem de legal, de interessante, de rico da educação presencial com o que tem de vantagem pedagógica também na educação à distância. Então, nessa primeira semana, na unidade 1, no caso, a gente vai fazer esse mergulho entendendo um pouco as características, a importância, a definição, o que é educação híbrida, o que não é educação híbrida, e a gente vai acompanhar vocês nesse mergulho para que vocês compreendam logo na primeira semana o que a gente está entendendo como abordagem pedagógica chamada educação híbrida. Inclusive distinguindo um pouco o que é educação híbrida do que é ensino híbrido, que é a expressão normalmente utilizada por alguns autores, mas que não quer dizer que seja a expressão mais adequada. A gente vai discutir esse detalhe, inclusive explorando aspecto dos 40% que a legislação permite adotar na educação presencial, explorando o enriquecimento de práticas pedagógicas presenciais com propostas mais virtuais ou explorando melhorias da educação à distância com momentos presenciais também. Enfim, vamos trabalhar com essa noção de hibridização, de exploração da aprendizagem baseada nessa noção de enriquecimento da aprendizagem, passando pelas duas modalidades, presencial e à distância. Então, a primeira semana será isso, será um momento de mergulho, de entendimento das noções gerais da educação híbrida como um todo. Pensando especificamente na unidade 2, na segunda semana, a gente vai saltar então, depois desse entendimento geral da unidade 1, do que é a modalidade, da sua importância, característica, etc., então, nessa unidade 2, a gente vai focar nessa noção de quais estratégias adotar para implementar uma educação híbrida com mais sucesso, com mais qualidade e buscando estratégias que normalmente fazem sentido, que normalmente facilita a implementação e o sucesso dessa modalidade. Então, essa segunda semana é uma proposta mais voltada para essa pergunta: como implementar a educação híbrida no seio de uma instituição presencial? O que cuidados devemos ter? Quais dicas nós podemos dar? Quais sugestões podem ser dadas para gestores e educadores que desejam incorporar a educação híbrida no seu seio? Tem alguns aspectos que nós vamos apontar como sendo dificuldades na terceira unidade, mas na segunda unidade já vamos sugerir como fazer isso, e isso a gente arremata então a noção da segunda semana da segunda unidade, nessa noção de como implementar a educação híbrida, pensando nas estratégias, nas dicas, sugestões, cuidados que nós temos que ter nesse processo de implementação da abordagem pedagógica chamada educação híbrida. E aí na terceira unidade, para a gente poder deixar vocês mais preparados para uma tentativa de implementar a educação híbrida, nós vamos focar um pouco nos cuidados, mas na perspectiva dos desafios, das dificuldades, dos dilemas que a gente passa quando vamos implementar a educação híbrida. Nós, como educadores, como gestores educacionais, quando decidimos implementar uma abordagem pedagógica como a educação híbrida, nós precisamos pensar nesses cuidados, nessa perspectiva. Que dificuldades são as mais comuns no processo de implementação? A gente acredita que quando a gente conhece o tamanho do problema, quando a gente conhece a encrenca como um todo, a gente consegue desenvolver uma atividade, uma tomada de decisão mais apropriada, mais adequada para aquela situação. Então essa terceira unidade vamos focar nos desafios, vamos pontuar quais são os elementos que normalmente dificultam a implementação da educação híbrida como abordagem pedagógica, inclusive explorando nesse cenário de dificuldade e desafio o entendimento melhor do cenário para que a tomada de decisão seja mais adequada, pensando na qualidade da implementação dessa abordagem pedagógica. Então essa é a proposta do componente curricular, ter essas noções gerais na primeira semana, pensar nas estratégias na segunda semana e nos desafios e dificuldades na terceira semana, de modo que vocês tenham um entendimento geral. É bom que fique claro que é um componente introdutório, portanto nós vamos apenas navegar superficialmente nessa abordagem pedagógica. Em outros componentes vocês podem aprofundar essa discussão na perspectiva da inclusão, da inovação, da curadoria de conteúdos, na perspectiva de outros aspectos da abordagem pedagógica de educação híbrida. Agora é mais entendimento geral, mas numa perspectiva mais de saber fazer. Então, entender o que é, como fazer em termos de abordagem pedagógica e também, por fim, pensar nos desafios e dificuldades. Eu espero que seja uma jornada de aprendizagem bem interessante, uma jornada de aprendizagem rica e construtiva. Então venha conosco, eu acho que vai ser interessante, envolva-se nos estudos e qualquer dúvida estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima.